Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou Efigênio Dias e aqui nós falamos de finanças, investimentos, enfim, do mundo financeiro, da educação financeira. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever. E se ao final desse vídeo, dessa aula, fizer sentido, gerar algum insight, algum incômodo para você, deixe o seu like, deixe um comentário, porque é assim que nós ganhamos relevância e o YouTube entende que o conteúdo faz sentido para a vida das pessoas e recomenda isso para outros usuários aqui da plataforma, para outras pessoas. E o tema é, será que em algum momento você teve preocupação sobre, olhando para as suas receitas e olhando para as suas despesas e imaginando, caramba, será que vai ser suficiente? Ou você teve a certeza de que não será suficiente o que eu vou fazer. Então eu vou te dar alguns insights e algumas ferramentas aqui para você reduzir a preocupação a respeito desse tema, desse fator receita e despesas aqui. Então, basicamente, as pessoas olham para a vida financeira de uma forma muito distante, o que faz com que em alguns momentos ela cultive essa preocupação. Algumas pessoas têm crise de ansiedade, vivem pequenas depressões ou fortes depressões a respeito da vida financeira. Porque nós somos bombardeados com muita publicidade, a indústria do consumo nos conduz a vários caminhos que às vezes nós não conseguimos detectar que estamos sendo conduzidos e gera uma série de vontades e desejos os quais a nossa cognição não consegue diferenciar se é um desejo ou se é uma necessidade, em função da nossa incapacidade ou da nossa incompetência de lidar e de cuidar do nosso orçamento financeiro pessoal. Então, por esse motivo, as pessoas, na maioria das vezes, como diz a pesquisa, mais de 74% têm todos os meses preocupações a respeito de se vai faltar dinheiro ao final do mês. E na maioria das vezes faltam. E aí as pessoas utilizam de estratégias que a indústria do consumo disponibiliza, como a utilização dos limites do cartão, como a utilização dos limites da conta, conta garantida, coisa que não é o seu dinheiro ou não faz parte das suas receitas. Você acaba entrando num ciclo porque eles ofertam parcelas pequenas a perder de vista e você é seduzido pelo montante pequenininho que às vezes encaixa ali no seu orçamento, você acredita que encaixa e acaba tomando uma decisão financeira que impacta boa parte da sua vida e geralmente esse movimento acaba bloqueando muitos bons resultados que poderiam vir se a decisão fosse diferente. Porque a partir do momento que você assume uma dívida, mesmo ela sendo uma dívida menor, a sua mentalidade em relação às finanças muda completamente. Porque se você, obviamente, é uma pessoa preocupada, honesta, que tem os valores padrão assim de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, os padrões e o que são naturais das pessoas, de bem, você, obviamente, ao assumir uma dívida, formata a sua mentalidade em relação ao seu trabalho, em relação ao risco que você pode tomar, em relação a todo o ecossistema, todos os sistemas que estão ao redor da sua vida. Então você se sente mais obrigado a aceitar qualquer condição de trabalho, você se sente sujeitado a usar novamente as ferramentas de concessão de crédito que os bancos utilizam para tentar sair desse ciclo vicioso, mas na maioria das vezes isso não acontece em função de uma coisa. Quando isso é uma filosofia que está contida no livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, que quando nós olhamos a nossa vida financeira, na maioria das vezes as pessoas que não têm a mentalidade correta, que não conduzem as finanças da forma correta, elas olham para os frutos, para os resultados. E na nossa vida tudo é resultado, né? Nós vivemos em um mundo ou numa vida de causa e efeito. Se você quer ter um bom corpo, um corpo saudável, é resultado, é efeito ou da causa que você vai promover na sua vida, ou seja, o que causa um bom corpo, uma saúde física adequada. São os resultados que você vai conseguir obter a partir de ações que você implementar na sua saúde, não tem segredo. Então, causa e efeito. Você precisa saber que a nossa vida é de resultados. Tudo o que acontece é resultado de alguma coisa, ou resultado de ações nossas próprias, ou resultado de ações de outras pessoas que estão à nossa volta. E na vida financeira não é diferente. Então hoje, os resultados, não sei se você está satisfeito com os resultados da sua vida financeira, mas basicamente
Esses resultados que você está atingindo são resultados das decisões financeiras que você tomou. Porque, basicamente, a nossa vida financeira ela é o resultado de quanto você ganha ou das receitas que você consegue gerar, menos as despesas que você precisa para viver. Então, nessa equação, se você não domina bem o jogo da receita e se você não domina bem o jogo das despesas, obviamente o resultado disso vai ser um resultado aleatório que, segundo estatísticas, vai te colocar num ambiente de alta ansiedade e, obviamente, na corrida dos ratos. Você não consegue jogar ou não sabe as regras do jogo, não conhece bem as regras do jogo das receitas, da formação de riqueza, da forma como você tem que cuidar do seu principal cliente, por exemplo. Você tem que entender que é um empreendedor e que você vende serviços. Então, se você é estoquista, por exemplo, é gari, enfim, qualquer profissão, você é um profissional e vende esses serviços. Então você precisa, para agregar valor, ganhar mais ou movimentar o seu serviço em direção a um objetivo que você deseja entregar para o mercado, você precisa de esforço e saber dominar ou dominar esse jogo de produzir receitas para os seus clientes. Então, tem uma aula especificamente que eu falo mais sobre isso, né? Que você e eu, nós somos empreendedores. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós conseguimos dominar bem o jogo das receitas. Agora nós movimentamos para outra área, que é a área das despesas. Se você não conhece bem as suas despesas, tem controle sobre elas, e controle, tem um ponto, controle não significa registro. Controle é você conseguir abrir a sua ferramenta, olhar nas suas anotações e ver claramente qual o percentual utilizado para cada uma das grandes áreas que você precisa controlar e, a partir daí, conseguir mexer nessas engrenagens. Não, esse mês ou durante X tempo eu vou consumir menos lazer e vou alocar isso no meu sonho de curto prazo, que é fazer uma viagem para Orlando. Eu vou consumir menos aqui no meu lazer e vou canalizar parte desse recurso para fazer uma viagem para Disney daqui a 5 anos. Enfim, tudo isso é controle financeiro e está dentro de algo fundamental que talvez a grande maioria das pessoas não tenha ainda de forma estruturada e de forma correta. Planejamento financeiro pessoal. Exatamente. É uma das questões que eu evangelizo sempre, é o planejamento financeiro. E grande maioria das pessoas, aqueles que acham que tem, está completamente equivocado em relação à estrutura, em relação à mentalidade sobre planejamento financeiro, mas a maioria não tem um plano financeiro. Não conseguem, não tem uma trilha onde ele possa tomar as decisões e verificar se essas decisões está levando para o objetivo financeiro da vida dele. Então, o planejamento financeiro resolve tudo isso, porque se você não está bem financeiramente, se você tem mais necessidades do que a sua geração de receita, o problema é você precisa mergulhar nas raízes das suas finanças. Você precisa entender qual é a causa desses frutos que não estão legal, esses frutos de ansiedade, de falta de dinheiro, de endividamento. Você precisa entender. E qual é um dos primeiros passos para entender bem isso? Fazer um bom plano financeiro. Você precisa estar disposto a fazer esse esforço para ter esse plano bem estruturado e, obviamente, estar disposto a equalizar esse plano, porque por vezes as pessoas trilham um plano, mas descobrem que vai ter que viver um grau abaixo, ou um degrau abaixo do padrão de vida que ela está atualmente. E aí é um sacrifício em que ela não está disposta a fazer agora e acaba continuando ou permanecendo na vida com um degrau acima do que o padrão de vida dela aceita. E nesse caso, obviamente, esse intervalo entre o padrão de vida que seria o limite e o padrão de vida que ela está tendo vai produzir juros, vai produzir endividamento e a tendência é isso ficar cada vez maior, a parcela onde vai gerar uma preocupação que pode ser vitalícia dentro do contexto da vida financeira e você ficar preso nessa dinâmica de trabalho, pago boleto e não conseguir usufruir de uma vida plena e abundante da qual nós viemos aqui na Terra, né? É bíblico. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, nós precisamos
dominar, fazer a nossa parte para realmente acessar essa abundância. E do ponto de vista financeiro, a lógica, a equação é simples. Domine as suas receitas e domine as suas despesas. Se você não consegue fazer nenhuma das duas bem, é um momento que é um sinal, é um gatilho para você parar e olhar como está planejada a sua vida financeira, em que direção. Se você não tem um plano, aí, por favor, continue seguindo e assistindo os conteúdos, porque aqui eu estou entregando as ferramentas para você fazer um plano financeiro pessoal. Beleza? E continue me seguindo, siga lá no Instagram, @professor Efigênio Dias, e se inscreva aqui no canal para receber outros conteúdos e explorar. São mais de 20 aulas já disponibilizadas, aula toda semana, para que você possa gerar insights e melhorando gradativamente e iterando sobre, repetindo e melhorando a sua qualidade de vida e as suas decisões financeiras. Fique bem, fique com Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, deixe um comentário falando, beleza, Efigênio, entendi. E porque eu consigo verificar se eu estou no caminho, se é isso que você quer ver, sugira temas e fique à vontade em também deixar um dislike se isso não estiver legal, porque é nesse sentido que a gente vai conseguindo vendo os sinais em relação ao caminho que a gente está seguindo aqui com os conteúdos. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima aula.